Meu amigo, que o Brasil vai colapsar do ponto de vista econômico, isso é um fato que praticamente ninguém mais nega e eu tenho repercutido bastante aqui no meu canal. Inclusive, o Mailson da Nóbrega, se eu não me engano, ex-ministro da Fazenda lá dos tempos do José Sarney, falou sobre isso recentemente. Eu trouxe aqui no meu canal ele dizendo que o Brasil não passa de 2027 sem uma crise. Tá com o encontro marcado com a crise. Exatamente esse termo que ele usou. E nem o governo Lula acredita que nós vamos nos safar dessa, muito pelo contrário. Na LDO, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, na verdade, que o governo entregou para o Congresso Nacional, o colapso fiscal vai acontecer em 2027, ou seja, no primeiro ano do próximo mandato presidencial, seja lá quem for o presidente eleito no ano que vem. Meu amigo, o colapso é para daqui a 2 anos, daqui a dois orçamentos. Acabaram de aprovar o orçamento de 2025, já estão apresentando o projeto de 2026, no qual há a previsão de que em 2027 será o fim de fato, né? Ainda assim, ainda com essa realidade escancarada, o governo Lula vai manter os precatórios do jeito que estava ali, fora da revisão de gastos, vai continuar pagando isso aí. Alô, Banco Master! Pois é, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né, meu amigo, qual que é a situação aqui? O documento entregue é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, é o PLDO. Não é a lei ainda, que tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional, mas é o projeto de lei, que eu acho que o limite mesmo para ela ter sido entregue era 15 de abril. Se eu não me engano, esse é o prazo legal para que o governo entregue isso para o Congresso Nacional. Então, nesse texto direcionado ao Congresso, o governo, né, isso aqui é um material feito pelo governo, Ministério da Fazenda, do Planejamento. O que está claro aqui, o que está determinado é que em 2027 haverá um colapso nas contas públicas se nada for feito até lá. Ou seja, se não houver nenhuma mudança estrutural, algum tipo de reforma fiscal de nível substancial, o buraco é logo ali na frente. Em 2 anos estaremos enfiados nesse problema. Qual problema seria esse? Primeiro, que a questão das despesas vai seguir aumentando, isso pressiona a dívida pública, gera todos os problemas que nós conhecemos a partir daí, mas o foco nem é esse, nesse caso específico aqui. O foco é as despesas obrigatórias vão crescer substancialmente dentro do orçamento. O orçamento é composto por despesas que são obrigatórias e despesas discricionárias. É nessas despesas discricionárias que o governo tem margem de manobra, melhor dizendo, para fazer as suas políticas, enfim, adotar ali o seu tom ideológico dentro do orçamento. Então, essa margem de manobra não é grande, já não é grande neste momento, mas ela vai ficar ainda menor. Por quê? Por causa do bendito do arcabouço fiscal. Quando o teto de gastos foi instituído via emenda parlamentar, emenda constitucional, o teto de gastos previa a estabilização da dívida, de todos os gastos estatais da dívida de forma indireta, né? Mas dos gastos orçamentários, das despesas, no patamar de correção apenas pela inflação. Para quê? Para que a proporção entre despesa e receita ficasse, com a economia crescendo, o resultado superavitário, ou seja, receitas superando as despesas, ficasse cada vez maior, porque a receita subiria mais ou menos como o PIB costuma subir, ganho real, ganho acima da inflação, quando a economia está funcionando bem, e as despesas seriam corrigidas apenas pela inflação, de maneira em que a receita iria crescer mais, iria gerar superávites que ajudariam a conter o avanço da dívida pública. O plano foi esse. Obviamente, conter crescimento de despesas é algo que o Lula não quer fazer, e aí a coisa começou a dar muito errado.
Então, o que tem acontecido desde o arcabouço fiscal? Algumas travas que existiam antes foram eliminadas, principalmente aquelas relacionadas à saúde e educação, que voltaram a ter o seu crescimento em matéria dos gastos atrelado ao crescimento da receita líquida. E a receita, meu amigo, está crescendo, o governo está bombando de arrecadação, está roubando cada vez mais a população brasileira, a receita está aumentando. Esses gastos, portanto, têm subido num ritmo maior do que o do restante do próprio crescimento permitido da dívida, da despesa pública no arcabouço fiscal. Fora a questão do salário mínimo também, que pressiona outras despesas obrigatórias relacionadas à Previdência, principalmente. Então, na prática, e dos últimos, em 2024 e 2025 especialmente, os gastos obrigatórios subiram absurdamente, a ponto aqui, de chegar a 2,5 trilhões em 2027. O que acontece? A receita não vai crescer nesse mesmo ritmo. Então, as despesas discricionárias, as despesas que não são obrigatórias, que elas são direcionadas para investimento, custeio da máquina pública, etc., essas despesas que vão ser de 208 bilhões de reais em 2026, isso aqui vai cair para 122 bilhões em 2027. Chegando aqui em 2029 a 9 bilhões de reais, que nada em matéria de orçamento, isso aqui não é nada. Só que 122 bilhões de reais é um patamar que não é suficiente para manter os serviços funcionando, ou seja, o Estado vai colapsar com isso aqui, sem sombra de dúvidas, né? Realmente é uma situação bastante complicada. Tudo bem que o arcabouço fiscal, né, estabelece que o mínimo de despesas não obrigatórias necessárias ao funcionamento regular da administração tem que ser de 75% do valor autorizado, ou seja, né, o nível aqui é de 170 bilhões de reais, então não haveria dinheiro suficiente para 2027 cobrir isso dentro das regras do arcabouço fiscal, sendo o Lula, sendo o Bolsonaro, sendo qualquer um governando o país quando isso acontecer, né? E aí tem o problema dos precatórios nessa história. Por quê? Qual que é o ponto disso aí, né? Em 2027, os precatórios vão voltar a ser incorporados no teto de gastos, né, no controle o limite de crescimento de gastos e também no cálculo da meta fiscal. Isso está suspenso até o momento, mas até o final de 2026. É claro que pode haver algum tipo de decisão do STF, né? Isso aí é possível de acontecer, que tire os precatórios da conta. Mas se isso não for feito, meu amigo, então os precatórios vão pesar bastante nesse sentido. Para 2026, o gasto com precatórios vai ser superior a 100 bilhões de reais e é bem provável que isso aí se mantenha, talvez até cresça em 2027, né? A previsão é de 124 bilhões de reais em 2027 direcionados para isso aí, chegando a 144 bilhões de reais em 2029. Realmente, meu amigo, é uma coisa assim, inevitável, é claro, no governo Lula, mas muito preocupante. Isso pode ter um efeito, um resultado muito, muito danoso no Brasil. Qual é a única chance disso aqui não falir a economia brasileira? Se tivermos um governo eleito no ano que vem que prometa para 2027 mudar completamente o arcabouço fiscal, toda essa estrutura e cortar muitos gastos, tipo um governo Milei da vida, para acenar, para sinalizar para o mercado que vai dar um jeito no problema, porque vamos entrar em 2027 com esse problema. Lembrando que são números do governo que certamente estão subestimados. É uma previsão que, sem dúvidas, é otimista demais. A realidade deve ser muito pior. Então, para que o Brasil não quebre por completo já em 2027 pela descredibilidade total da máquina pública, temos que eleger um governo de esquerda no ano que vem. Que prometa, tem que ser um governo de direita, aliás, né? Que prometa, né? De direita de verdade, que prometa e cumpra o ajuste fiscal. Porque, meu amigo, só se dizer de direita e não fazer nada nesse sentido não vai mudar o problema do Brasil. Aí talvez tenhamos uma chance de evitar
essa catástrofe que, ok, já era prevista, mas ainda assim vai ser muito complicada de ser superada. Olha aí, meu amigo, se você já tinha esquecido da crise dos Correios, ou se você acredita que essa crise está perto do fim, a situação está se normalizando, lá vem mais um capítulo dessa novela, acredite ou não. Olha só, circulou uma carta, isso aqui é informação de bastidores, não é informação pública ainda não, mas circulou uma carta, notícia repercutida pelo pessoal da Veja. A carta circulou entre gerentes regionais dos Correios, explicando que os franqueados, e sim, existe franquia dos Correios, eu não sabia que isso existia, mas existe, os franqueados não vão receber a íntegra do valor devido por agora, né, neste mês de maio. O pagamento vai acontecer só daqui a alguns dias, supostamente. Quanto que vai ser pago agora, já que o pagamento vai ser parcial? Só 30%, meu amigo. 70% vai ficar para depois. Esse depois vai chegar? Eu não confio muito porque a situação dos Correios está para lá de complicada. Mas vamos conversar sobre esse tema. Só que antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, esse negócio de franqueados funciona como? Antes de eu entrar no tema aqui do enrolo que os Correios estão. O negócio da franquia dos Correios é como uma franquia tipicamente funciona. A pessoa abre uma loja ali e tem autorização para prestar os serviços dos Correios em nome dos Correios naquele lugar. Mas é um processo licitatório, né? Eu quero abrir uma franquia dos Correios, eu vou fazer. Não, os Correios determinam a necessidade de ter uma agência em tal lugar. Ao invés de abrir a agência ali por conta própria, como existe em grande parte do país, eles abrem uma licitação para oferecer a possibilidade de uma franquia, de uma pessoa interessada, uma empresa interessada, assumir aquele ponto ali dentro das normas, dentro dos padrões dos Correios e, a partir disso, executar a atividade típica dos Correios ali de questões postais, também entrega de mercadorias, enfim, nesse sentido. Basicamente, uma unidade dos Correios funcionando, só que de forma privada, vinculada a uma pessoa jurídica de direito privado. Então a ideia é essa, e é alardeado para todo mundo que o faturamento anual pode chegar a R$ 1 milhão. E vamos lá, né? Faturamento não significa tanta coisa assim, porque tudo depende da despesa, do custo da atividade. Se é uma atividade com custo muito baixo, R$ 1 milhão é um baita dinheiro, sem sombra de dúvidas, né? R$ 1 milhão por ano, só para a gente se situar, vai dar o quê? Uns R$ 80 mil. R$ 80 mil por mês, mais ou menos, né? Então, não é um faturamento assim absurdamente alto, de maneira geral. Qualquer mercadinho aí vende muito mais do que isso no mês. Farmácia vende mais do que isso no mês, enfim, né? Só que a margem de lucro não é tão elevada nessas atividades. O faturamento é alto, mas o custo é elevado também. Agora, diz aqui o pessoal, né? Eles falam do faturamento, mas também do lucro, né? Que o lucro médio pode chegar aqui a R$ 205 mil. Então, estamos falando de um lucro aí de 15 a 20 mil reais. 20 mil talvez não, mas 15 a 17 mil reais por mês, né? Então, é um lucro ali razoável, né? Enfim, cada um vê se acha interessante que isso aqui funcione. São dois tipos de loja, porque o franqueado tem que atender as solicitações dos Correios quanto ao estabelecimento, né? Tem que seguir o padrão, é aquela coisa típica de franquia mesmo, não é só os Correios que fazem isso não, franquias exigem isso também, sendo que tem aqui as empresas do tipo 1, a loja do tipo 1 tem um faturamento menor, a loja do tipo 2 a tendência é ter um faturamento maior, né? Para iniciar isso aí, o pessoal interessado, né, o vencedor da licitação tem que gastar uma grana para fazer o seu estabelecimento ali. Parece que a estimativa é que em 7 anos o negócio começa a se pagar. Então é um investimento assim de um prazo considerável, né? Só que ao contrário do que acontece em outras franquias,
o faturamento não fica com o franqueado. Aí que está o pulo do gato da história de hoje. O pagamento vai para os Correios. Esse valor é todo direcionado para os Correios, que depois os Correios vão fazer o rateio disso aí. Né? O franqueado tem que pagar a taxa de franquia, tem que pagar um valor de marketing, então são 5% aí de royalties que ele tem que pagar 2% a título de custo de marketing, alguma coisa assim, de propaganda dos Correios. Então tem esses valores que acabam ficando ali, são de fato descontados do que ele tem a receber, fora envelope, caixa, essas coisas que ele tem que comprar dos Correios para revender na sua loja, porque é obrigatório usar os itens dos Correios, obviamente, né? Então você percebe onde que está o problema atual dos Correios quanto aos franqueados. A grana que é recebida nas agências franqueadas vai para o cofre dos Correios, que depois deveria repassar. E o que os Correios não estão fazendo? Não estão repassando. Essa é a verdade. Então veja aqui que na carta que está circulando, enviada aos gerentes da rede dos Correios, os Correios afirmaram que realizaram excepcionalmente um pagamento correspondente a 30% dos valores devidos aos franqueados, retendo 70% desse montante. Aí, né? Quando que isso vai ser pago? Em 6 de maio. Pois é, em 6 de maio o valor restante vai ser custeado. E aí, né, os Correios falaram ainda, né, que provavelmente o mês de abril vai ter uma melhora do fluxo de caixa, então os compromissos vão ser regularizados por completo e o ritmo habitual de repasses vai ser retomado. Pois é, meu amigo, acontece que os Correios estão cheios de problemas de insolvência. Essa palavra tem circulado nas comunicações internas, insolvência. Risco de falir, risco de não conseguir pagar coisas básicas, e nós já tivemos. Eu vou esquecer de alguma coisa, porque é muita coisa de fato acontecendo, mas salário atrasado, FGTS atrasado, pagamento a transportadores que não foi feito, pagamento de aluguel que não foi feito, IPTU, agências dos Correios com risco de despejo por falta de pagamento de aluguel e mais um tanto de coisas. A Associação dos Funcionários dos Correios dizendo que há um risco sério de nos próximos meses o salário dos funcionários ser atrasado. E agora tem mais esse caso aqui dos franqueados, que receberam só 30%. Só que o faturamento, a receita vai para os Correios, mas o custo é do franqueado. Então, tem agências aí com uma penca de funcionários trabalhando, né? Tem agências com quase 20 funcionários trabalhando. Tem uma aqui, dessa reportagem, que acho que tem 19 funcionários registrados, né? Então, eu vou ver aqui o número de participantes aqui. Eu não sei se foi nessa que eu li, que tem uma quantidade grande de funcionários trabalhando. Isso, né? Aqui, ó, a unidade tem 19 funcionários. Então imagina o cara com 19 funcionários para pagar salário, pagar tributos, pagar, enfim, todo o custo, o aluguel do ponto, eventualmente, energia e etc., recebendo 30% só do seu faturamento. Isso não dá nem para o cheiro, porque a margem de lucro do cara não é 70%. Então ele precisa desse valor aqui da receita para custear tudo, pagar as suas despesas e torcer para sobrar alguma coisa para ele no final. Que não vai sobrar a dívida para ele pagar, porque os Correios vão demorar para repassar esse valor. E aí, como é que fica o salário do funcionário? Ah, espera até mês que vem para você receber isso. É um absurdo completo, sem sombra de dúvidas. E o outro ponto que tem que ser considerado, para além dos problemas atuais dos Correios, esse aqui é um custo recorrente. Porque quando a empresa está com uma dificuldade e tem um custo extra, ela pode atrasar esse custo aí e falar, não, olha só, no próximo mês vai ter um fluxo de caixa que a gente vai conseguir pagar. Porque é um gasto que vai ser quitado, um custo que vai ser quitado, uma dívida quitada, e acabou, não vai ter mais aquela dívida. Só que desse jeito, do jeito que a coisa aparece, né, isso aqui se trata de um repasse mensal aos franqueados, é um problema que todo mês os Correios vão ter que enfrentar. Se eles já não estão dando conta de pagar isso hoje, vão ter que esperar virar o mês para ter caixa para pagar os franqueados, o que garante que eles vão ter dinheiro para pagar? Talvez 30% que seja no próximo repasse. Não dá para confiar nisso, né? E está mais do que claro, cada vez mais
do que evidente que os Correios estão completamente insolventes a essa altura do campeonato. Culpa de quê? De uma péssima gestão feita com interesses políticos, um presidente que não tem capacitação para o cargo e decisões que são tomadas para satisfazer aqueles que colocaram o sujeito ali. Ninguém está nem um pouco preocupado com a viabilidade e com a sustentabilidade da empresa. Eu sei, meu amigo, você já estava esperando por isso. Eu também. Aquele papo que circulou lá atrás e que eu repercuti aqui no canal a respeito do aumento da isenção para um monte de gente na conta de energia elétrica, que nada mais é do que um desespero eleitoreiro do Lula, algo que ele vai fazer de um jeito ou de outro, ele vai dar um jeito de resolver isso sem sombra de dúvidas, mas isso aqui vai ser pago pelos demais consumidores. Quem poderia imaginar que isso iria acontecer? Pois é, meu amigo, é um custo que vai ser repassado para o trouxa, o otário que paga a conta de energia. Você que paga a conta, você é um trouxa. Você vai bancar a compra de votos do Lula via isenção para 4,5 milhões de lares de residências no Brasil. Pois é, meu amigo, é realmente uma situação, né, que desperta até o mais adormecido dos adoradores da máquina estatal. É um absurdo tão grande que não deixa ninguém sem um pingo, pelo menos, que seja de revolta. Vamos conversar sobre isso aqui, ver do que se trata esse papo e quanto que vai pesar na conta de energia elétrica do brasileiro. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Veja bem, essa proposta já foi ventilada há algum tempo, deu até um rebuliço ali, porque depois o Haddad falou que não tem plano nenhum a esse respeito, não tem estudo nenhum nesse sentido, mas eu já tinha falado, né, lá atrás, que na disputa entre Fernando Haddad e Alexandre Silveira, não tinha chance nenhuma para o Haddad. O Alexandre Silveira é amicíssimo do Lula, um dos seus grandes apoiadores, talvez o seu braço, não sei se o direito, que é o Rui Costa, mas perto disso, no governo. Então é claro que se o Alexandre Silveira falou, é porque o negócio já estava bem azeitado com o chefe. E é claro que isso seria estabelecido também em algum momento. O quanto que isso aqui vai representar de aumento? Olha só, a ideia por trás disso aqui é o seguinte. Hoje você tem uma galera que tem uma isenção de parte do valor, né? Na verdade aqui quem está inserido no cadastro único são 17 milhões de famílias. E esse pessoal aqui, né, tem desconto na tarifa de energia elétrica. Não tem ninguém que não pague nada. Mas olha só, para quem consome até 30 kWh por mês, o desconto vai aqui, né, de 65% e depois vai caindo gradualmente, chegando até 10% para quem consome até 200 kW. Então é um negócio escalonado que já tem o seu custo estabelecido e repassado aos demais pagadores de tarifa de energia elétrica, né? Isso já está na conta hoje. Só que qual que é a ideia por trás da proposta aí da equipe do Alexandre Silveira? Eliminar esses descontos graduais e aplicar um único desconto. Aliás, isentar por completo todas as contas que consumirem até 80 kWh, né? Então, quem estiver aqui, por outro lado, né, quem estiver inscrito no cadastro único e gastar mais do que isso, vai pagar só a diferença. Então, né, esses 80 kWh aqui para a galera do cadastro único já vão ser isentos de qualquer forma. Então, para pensar, o quanto que isso aqui vai aumentar? Faz a conta aí, né? Então, né, pelo padrão de consumo atual, 4,5 milhões de beneficiários do programa, do cadastro único, né, que geralmente é direcionado para o pagamento do programa Bolsa Família, já se encaixam imediatamente nessa gratuidade, ou seja, mais ou menos 18 milhões de pessoas, considerando que cada beneficiário representa uma família. Então, olha o tamanho disso aqui, que vai representar, obviamente, né, um custo elevado. Hoje, essa tarifa custa 6,5 bilhões de reais, vai aumentar, sem sombra de dúvidas. E quanto que você vai pagar mais nessa história, já te falo.
Pois então, a alta vai ser de 1% nas contas de luz de todos os demais usuários. Ah, 1% não é quase nada. Beleza, meu amigo. Se você pensa assim, que vale a pena você pagar 1% a mais na conta de energia para bancar a energia elétrica de uma família pobre, uma família carente, eu passo o meu 1% para você e você paga 2%. Né? Quem paga 1, paga 2, não vai sentir nada. Fica combinado assim, porque eu não quero bancar isso aqui. Ainda que fosse 0,1%, eu não iria querer bancar. Isso é politicagem feita com uma conta de energia mais cara para o trouxa que paga isso aqui. O trouxa que não pertence ao cadastro único, né? O trouxa que não foi para a informalidade completa ainda, para dizer para o governo que não tem renda e precisa de Bolsa Família. Porque é só trouxa que não faz isso no Brasil hoje. Deixa de receber gás de graça, deixa de receber Bolsa Família lá para ganhar, sei lá, R$ 600 por mês nisso aí. Deixa de ter tarifa social que já existe hoje, enfim, né? É otário quem paga imposto, quem paga tarifa aqui no Brasil, né? Tipo, eu me sinto com isso aqui, guardadas, é claro, as devidas proporções, como o pessoal lá do Rio de Janeiro, né? O trouxa que paga energia elétrica lá, porque quem paga a tarifa, quem paga a conta, tá bancando o pessoal que furta, o pessoal que faz gato. Essa é a realidade, né? Então, meu amigo, é basicamente isso que vai acontecer, embora numa escala menor. Só que, lembra, isso aqui é a projeção do governo e do governo Lula. Tem tudo para estar errado, tem tudo para estar subestimado no caso aqui, né? Mas o governo disse que não vai seguir para isso, não, né? A ideia aqui, né, é não ter esse acréscimo na conta de energia elétrica, aumentar os subsídios, aliás, mexer nos subsídios que são dados para alguns setores para compensar isso aí, né? Veja, por exemplo, que energia elétrica e energia solar tem um custo de incentivos de 13 bilhões de reais, que sim, você paga isso na sua conta de energia. Você não usa energia eólica ou solar, provavelmente, mas você paga isso. Pois é, meu amigo. Até esse tipo de coisa faz a sua conta ficar mais cara. É o Brasil que a gente conhece muito bem. Então, a ideia aqui do governo é comprar voto via conta de energia de graça para o pessoal, né? Esse negócio de dar coisas, né, fornecer serviços de graça, serviços que têm um custo evidente, é um absurdo completo. Isso vai viciar ainda mais essa parcela da população, sendo que o Lula falou recentemente, né? Temos que diminuir a quantidade de pessoas recebendo Bolsa Família, temos que gerar emprego para o pessoal sair do Bolsa Família. E me vem com esse negócio aqui de dar energia de graça para o pessoal do cadastro único até 80 kWh. Isso é um absurdo completo, uma situação ainda maior de escravidão via benefício estatal, via assistencialismo, e que vai ser pago com o nosso dinheiro, meu amigo. Vamos ter, todos nós, uma tarifa de energia muito mais cara, a 1% só, meu amigo, 1% em cima do que já tem hoje, do tanto que a gente paga de penduricalhos para bancar tarifa social que já existe, para bancar os tributos absurdamente altos, para bancar energia eólica, energia solar e etc. É um absurdo completo, um disparate, mas é aquela história. O governo Lula vai pro tudo ou nada nessa tentativa de se reeleger, precisa fazer algum aceno para a população que tipicamente vota no governo para garantir pelo menos isso, e quem vai pagar essa conta somos todos nós. Olha aí, meu amigo, a piada do dia é: o governo Lula apresentou um projeto de orçamento de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, prevendo superávit. Sim, superávit, sabe essa palavra que nunca existe no governo Lula? Pois bem, o governo prometeu isso no seu projeto, acredite ou não, meu amigo, é uma grana aqui, né? 38 bilhões de reais de resultado positivo. Nem com o STF ajudando o Lula consegue apresentar um resultado positivo, né, que dirá no papel, ali olhando na regra da lei apresentada. Aí que não vai rolar mesmo. Isso aqui é uma conversa fiada de fato, né? Só que, aí que tá o ponto, o governo diz que tem 118 bilhões de reais em receitas extras que estão preparadas aí nessa história, sem aumento de impostos. Meu amigo, dá para levar a sério um negócio desses aqui?
Não dá, né? Vamos conversar sobre esse assunto, entender os detalhes dessas ideias mirabolantes do governo Lula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, veja aqui que o governo, né, fez as contas para chegar nesse patamar aqui, né, de 50 e quantos que eu falei? 38 bilhões de reais. 55 é o valor dos precatórios, que ficam fora do cálculo final. Então, estamos falando de um superávit primário, que já é de mentirinha. Superávit primário é de mentirinha porque a despesa com o serviço da dívida pública não é considerada. Mas esse superávit de mentirinha é ainda mais de mentirinha, porque esses precatórios, 55 bilhões de reais, não estão no cálculo, o que faria esse superávit ser, na verdade, um déficit. Mas vou deixar isso aqui baixo, de fato. Na verdade, essa previsão que eles fizeram aqui nada mais é do que uma resposta, né, uma obediência ao arcabouço fiscal. Porque, originalmente, o arcabouço fiscal previa um valor de resultado fiscal zerado para 2024. Em tese, o governo conseguiu bater isso dentro da margem de tolerância de 0,25, ou seja, teve déficit, mas foi dentro do permitido, do previsto. Em tese, porque o STF ajudou, enfim, a gente conhece bem essa história. Mas originalmente para 2025 estava previsto um superávit de 0,5% do PIB, e para 2026 um superávit de 1% do PIB. E é uma coisa assim, que todo mundo sabia que não iria ser alcançado absolutamente. Se fosse o Bolsonaro no poder, já seria difícil chegar nesses números. Que dirá o governo Lula, que nunca teve compromisso nenhum com o controle de gastos. Então, ninguém levou a sério isso aí. E o Lula teve que, na prática, né, o governo teve que, na prática, reverter isso. Não teve para onde correr. Mudaram as regras do jogo. Isso pegou mal pra caramba quando foi feito, e inclusive foi depois disso aí que o dólar disparou para cima dos R$ 5. Você lembra que o dólar ficava abaixo dos R$ 5 um ano atrás? É difícil lembrar disso, né? Chega a dar uma dor no coração, mas é verdade. Foi por causa disso, inclusive, que o dólar subiu para o patamar de R$ 5 e não voltou mais, alcançando e ultrapassando os R$ 6 na sequência. Então o governo piorou as previsões relativas a questões fiscais, repetindo o zero, o equilíbrio fiscal neste ano, e o que seria 1% de superávit do PIB para 2025 caiu para 0,25, muito mais modesto, sem sombra de dúvidas. Mas já naquela época, todo mundo colocava em xeque a capacidade do governo Lula de apresentar um superávit que fosse, ainda que no último ano do mandato dele. Então, esse compromisso aqui de chegar a 38 bilhões, fizeram um malabarismo com os números para atingir esse patamar aqui. E colocaram nessa história aí, para chegar nesse número cabalístico, 118 bilhões de reais de receitas extras. Que receitas extras são essas, meu amigo? Eu aconselho a você a segurar na cadeira, porque realmente o negócio é de morrer de rir. Olha só. São 3 medidas principais. O governo falou que as ações que vão elevar as receitas não envolvem aumento de alíquota ou da tributação, né? Falou aqui, inclusive, que é o senhor Claudemir Malaquias, faz parte ali da Receita Federal, tá debaixo do guarda-chuva do Fernando Haddad. Ele disse: não estão em discussão até o momento medidas de redução de gastos tributários. Então, ou seja, né? Nem vai aumentar, nem vai diminuir. Então, tributação vai continuar igual. De onde vai sair 118 bilhões de reais nessa história? Lá vem, né? Olha só. Garantia do crédito tributário, não sei exatamente como que isso aqui vai funcionar. Mecanismo de facilitação da recuperação de créditos em litígio e melhoria do ambiente de negócios. Melhoria do ambiente de negócios no governo Lula. Você que é empresário, você que trabalha por conta própria, você sente que o ambiente de negócios está melhorando nesse governo? Todo mundo prevendo recessão ainda este ano, ou seja, pelo menos 2 trimestres com crescimento negativo da economia.
Tem alguma coisa que indique melhoria do ambiente de negócios nesse cenário? Isso parece fazer sentido para você, porque para mim é um absurdo completo, sem sombra de dúvidas, é um disparate. Mas é aquela história, não tem de onde o governo tirar esse dinheiro. Então inventaram uma coisa completamente subjetiva, altamente improvável para dizer que não, vai haver aqui uma melhora, com certeza, dos negócios, do ambiente de negócios. Isso vai ficar bom pra caramba, vai ajudar o governo a chegar à sua meta de superávit. Agora, vamos lá. Se fosse apenas para justificar o superávit, eu não estaria nem aí, ninguém leva isso a sério, de fato. Acontece que o governo está apresentando 118 bilhões de reais de receitas extras, coisas que não estavam em 2025, que vão acontecer em 2026 no orçamento, de acordo com o projeto. Obviamente isso vai ser analisado pelo Congresso Nacional, mas o governo apresenta 118 bilhões de reais de receitas extras para entregar 38 bilhões de reais de superávit. Aí eu te pergunto, meu amigo, e os outros 80 bilhões de reais vão ser só para cobrir o rombo, só para cobrir o buraco que o orçamento atualmente nas regras de 2025 não consegue suprir. Então, se esse negócio aqui das receitas extras fracassar, não quero dizer não arrecadar nada disso, se não chegar a 118 bilhões, o que é muito provável de acontecer, nós vamos ter déficit. Esse é o cenário que nós vamos ter. O governo precisa de 118 bilhões para entregar 38 bilhões de superávit. A conta já não fecha e a coisa está completamente comprometida. Lembre-se, para o orçamento de 2024, é engraçado a gente falar do orçamento de 2024, porque a gente acabou de aprovar, né, o orçamento de 2025, acredite ou não, né, em meados de abril. Mas enfim, o orçamento de 2024 previa a previsão do governo, que constou lá no texto final. Uns 50 bilhões de reais de arrecadação com voto de qualidade do CARF. E o governo não conseguiu nem 1 bilhão de arrecadação. Olha o erro bizarro que o governo cometeu em matéria de previsão de receitas, né? Não foi erro coisa nenhuma, é justamente isso aqui acontecendo. Foi isso aqui mesmo que aconteceu. O governo precisava atingir um número X ali para bater a meta fiscal dentro do orçamento, apresentar um orçamento com a meta fiscal atingida. Se ia conseguir fazer isso ou não é outra história, é outra briga para arrumar lá na frente. Mas aí o governo inventou uma receita do nada, falou que vai acontecer por 50 bilhões e errou fragorosamente. Então o risco disso aqui não se efetivar é gigantesco. É abissal. Eu diria que o risco de não ser esse valor é 100%. Não vai ser isso aqui. Agora, qual é o nível de frustração de arrecadação que vai ser na prática, aí é que realmente reside o grande debate, né? Meu amigo, essa notícia aqui repercutiu hoje e é o tipo de tema que com certeza vai derrubar a monetização deste vídeo e vai derrubar o alcance dos meus próximos vídeos, como costuma acontecer quando eu toco em algum vespeiro, e esse aqui é um dos grandes, mas eu vou falar assim mesmo porque eu sou meio maluco. A Suprema Corte, o STF lá do Reino Unido, decidiu, olha que decisão impressionante, que coisa disruptiva, que mulher é algo definido pelo sexo biológico, ou seja, é mulher quem nasceu como mulher. Pois é, a gente vive nos tempos tão malucos que coisas que são bastante óbvias precisam ser afirmadas judicialmente pela Suprema Corte de um país para serem compreendidas de fato. Agora, tem motivos que levaram a Suprema Corte a agir dessa forma. Parece uma decisão conservadora que vai na contramão do que a Inglaterra tem feito em grande parte de sua história recente, uma tendência que tem sido mais progressista, mas tem motivos aqui que não são necessariamente conservadores envolvidos nessa história, ou como eu poderia dizer de uma forma assim para adiantar o tema, talvez o feminismo esteja salvando o mundo dessa loucura
de identidade de gênero, de ideologia de gênero que nós estamos vivendo. Vamos conversar então sobre esse tema aqui um pouco delicado, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, esse caso que está sendo julgado lá no Supremo Britânico começou lá em 2018. Então já tem um tempo que isso está tramitando. E ajuda a entender por que essa decisão foi tomada. Lá em 2018, o governo da Escócia criou ali uma lei, né? Estabeleceu uma lei, o parlamento da Escócia, né? Estabeleceu uma lei destinando 50% de representação feminina nos conselhos de órgãos públicos lá da Escócia. Então, metade dos funcionários deveriam ser mulheres. Então, metade homem, metade mulher, para dar igualdade entre os sexos dessa forma. Só que o governo da Escócia entendia, né? Aliás, o governo de forma geral, tanto que isso foi parar na Suprema Corte do Reino Unido, que mulheres trans com certificados de reconhecimento de gênero, ou seja, homens que se consideram mulher e, não sei, fizeram cirurgia de redesignação sexual ou não, mas que são tratadas como mulheres e reconhecidas dessa forma, com esse certificado de reconhecimento de gênero, né? Um negócio que existe desde 2004 lá no Reino Unido, justamente para que o Estado reconheça essa pessoa pelo gênero diferente do sexo de nascimento, mas o governo estava interpretando que essa lei permitia a homens acessarem, né? A compreensão disso aí permitia homens acessarem as cotas das mulheres. Então, esse 50% aqui de representação feminina, na prática, não seriam 50% de representação feminina, porque haveria homens trans participando, ainda que poucos. Isso tiraria a ideia da isonomia, porque seriam, eu falei homens trans, tem mulheres trans, mas homens que se identificam como mulheres ocupando essas vagas, o que seria um grande problema no sentido da equidade pretendida por essa lei. E foi justamente no sentido de atender a essa demanda lógica que o Supremo Tribunal lá da Suprema Corte do Reino Unido decidiu hoje, dia 16 de abril, dia que eu estou gravando este vídeo, né, que para fins legais, ou seja, coisas relacionadas ao Estado mesmo, tipo esse caso que eu citei, o termo mulher deve ser definido com base no sexo biológico de nascimento. É engraçado, né? E aí você vai me dar razão, com certeza. Eu não vejo esse frenesi todo por causa de homem trans. Essa briga, né? Aquele papo lá de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, mulher se torna, enfim. Nunca ouvi o pessoal falar isso sobre homem, ficar brigando, que não, porque tem que ser... o homem trans, né, que é a mulher que se identifica como homem, tem que ser tratada como um homem também, a lei tem que permitir. Caramba, isso nunca dá confusão, nunca dá problema, só dá problema pro lado da mulher trans, ou seja, homens que querem ser tratados como mulheres. Mas enfim, a decisão aqui da Suprema Corte não é para os dois sexos, mulher deve ser definido com base no sexo biológico de nascimento, né? Ou seja, uma vitória para esse grupo feminista aqui, o For Women Scotland. Sim, o feminismo está salvando a Inglaterra da total lacração de ideologia de gênero que tem ocupado grande parte do Ocidente nos últimos tempos. E bem, a verdade é que o Reino Unido já tem esse tipo de disputa ideológica há algum tempo. A J.K. Rowling, por exemplo, a autora da série Harry Potter, ela é chamada de transfóbica. Ela é esquerdista até a medula dos ossos, uma pessoa altamente progressista, mas mesmo nessa patotinha ela é chamada de transfóbica. Por quê? Porque ela é contra, por exemplo, mulheres trans em esportes, ou seja, homens, pessoas que nasceram como homens, tiveram ali uma carga de testosterona elevada durante grande parte da sua vida, competindo com mulheres biológicas, mulheres que nasceram como mulheres de fato, porque isso, como bem sabemos, faz com que a disputa seja bastante injusta. Então, por defender isso,
por defender as mulheres, J.K. Rowling, que é uma feminista assumida, é chamada de transfóbica. Então isso acontece muito lá na Inglaterra há algum tempo, né? E é curioso aqui, inclusive, né? O pessoal aqui quem que é, né? A Susan Smith, que é co-diretora da FWS, esse grupo aqui feminista, né? E ela falou, ó, todo mundo sabe o que é sexo e você não pode mudá-lo. Olha isso, meu amigo. Precisamos de uma feminista falando sobre isso. É pra gente ver o tamanho da encrenca que nós nos metemos com esse negócio de ideologia de gênero, agenda woke e etc. Né? Ela disse aqui ainda, é bom senso puro e simples. O fato de termos ido parar em um buraco de coelho onde as pessoas tentam negar a ciência e a realidade, esperamos que agora voltemos à realidade. Ou seja, o sexo é algo científico, é uma verdade científica, é a realidade que salta aos nossos olhos. Isso aqui não significa que a pessoa não possa se identificar dessa forma, que o certificado aqui não vai valer mais e etc, né? Só que para esses itens específicos, para essas situações específicas, realmente a ideia de permitir pessoas trans viola completamente o próprio princípio por trás desse tipo de lei, de cotas e etc. Né? O pessoal dos direitos humanos aqui, obviamente, né, reclamaram nesse sentido aqui, o pessoal do governo, né, principalmente porque o governo da Inglaterra é de esquerda de maneira geral, né? Mas, enfim, o pessoal aqui aceitou, né? Falou, pelo menos isso traz segurança jurídica, evita o debate. De maneira geral, você tem ali algum grau de aceitação da decisão da Suprema Corte do Reino Unido, né? Só que as ONGs aqui falaram que isso aqui é muito preocupante para a comunidade trans e aquela coisa ali, etc, né? Enfim, a verdade, contudo, é que... Vamos lá. É evidente isso aqui. Isso é evidente. Tal como o uso de banheiros, esporte, como eu falei, são situações efetivamente problemáticas. Porque a pessoa no dia a dia ser tratada pelo gênero que ela quer ser tratada, se vestir como ela quer ser tratada, até ter um nome ali no documento de identidade, o nome social que ela quiser, nome de um gênero diferente do que o do nascimento, isso não é prejudicial para outras pessoas. O problema é quando isso começa a atrapalhar a vida de outras pessoas. Por exemplo, nesse negócio das cotas aqui, mulheres perdendo vaga. Simples assim. A cota para incluir mulheres, mulheres que nasceram como mulheres, e elas começam a perder vaga para homens que se consideram mulheres. Aí você vai para o esporte, né? Vai uma mulher lutar com uma mulher trans. Caramba, isso não é justo. Isso é a interferência da ideologia na prática do dia a dia, prejudicando pessoas. Então, é claro que é uma decisão assim polêmica em vários aspectos, mas é um aceno no sentido de que a coisa foi tão longe, mas tão longe, a irrealidade se alastrou tanto que um grupo feminista tem que trazer a máquina estatal à razão e dizer: mulher é mulher, não há como mudar essa realidade. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.